todos bem-vindos ao nosso devocional 4x4. Que alegria poder estar aqui compartilhando mais uma vez com vocês a palavra do Senhor. Nós estamos aí avançando nas nossas leituras diárias, né? Nós já estamos no Novo Testamento, estamos vendo os evangelhos, né? E estamos terminando o evangelho de Mateus, né? Hoje nós vamos ver os capítulos 25 ao 28. Capítulos muito bons. E antes de passar para o versículo que eu quero compartilhar com vocês, eu gostaria de deixar uma pergunta. Hoje nós vamos refletir que tudo que Jesus fez, tudo que Deus fez entregando o seu Filho por nós foi por amor. Por amor a nós, por amor a pessoas pecadoras, falhas, imperfeitas. Mas Deus, Ele ama aquilo que Ele criou. Ele nos criou e Ele nos ama. Por isso Ele entregou Jesus para nos salvar. Mas a pergunta que eu quero deixar, né, para a gente refletir é: o que você tem feito com esse amor? O que você tem feito com esse sacrifício de Jesus? O que você tem feito, né, para poder estar mais perto de Deus? Como você tem vivido sua vida? Será que as suas atitudes têm causado autodestruição para você mesmo? Será que você tem cuidado, né, corretamente das suas emoções, das suas atitudes, para que você possa refletir a imagem de Jesus através da sua vida? Será que você já tomou a decisão mais importante da nossa vida, que é colocar Jesus dentro do nosso coração, aceitando Ele como nosso Senhor e Salvador? Se você disse sim para alguma dessas perguntas, nós precisamos refletir. Nós precisamos pensar o que nós temos feito com esse amor, com esse grande sacrifício de Jesus. E eu queria compartilhar, então, um versículo que ele está no capítulo 25, no versículo 39, que é o momento de Jesus no Getsemane. Para que a gente possa entender que todo esse sacrifício de Jesus, que tudo que Jesus fez foi por amor, foi por obediência a Deus. E Deus, ao entregar o seu filho, o seu único filho, ele entregou por amor. Que pai ou mãe entregaria o seu filho por pessoas pecadoras? Por pessoas que têm atitudes horríveis, que pecam por todo momento, que muitas vezes nem reconhecem os seus próprios erros. Que entregaria o seu próprio filho? Pois Deus fez isso. Entregou o seu próprio filho por amor a nós. E foi por amor. Foi por escolha. Jesus escolheu passar por tudo isso. Jesus se sacrificou por nós. E o versículo que eu gostaria de compartilhar é o versículo 39 do capítulo 25, que diz assim. Do capítulo 26, que diz assim. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Veja bem, Jesus aqui está no momento de aflição. O momento de Jesus aqui no Getsemane, né? Onde ele está fazendo a sua oração antes de ser preso. Antes de ser preso, Jesus vai até o Getsemane falar com Deus, falar com o Pai. E ele vira e fala assim: olha, eu gostaria que, se possível, o Senhor me livrasse desse momento, de todas essas aflições que eu vou passar. Mas, contudo, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a sua, Pai. Jesus, ele estava dizendo para Deus que, se fosse possível ele não passar por tudo aquilo, que então Deus o livrasse. Mas que não fosse feita a vontade dele, mas que fosse feita a vontade de Deus. Jesus estava sofrendo ali um momento de aflição, porque Jesus sentia todas as emoções humanas. Mas Jesus, mesmo sentindo todas as emoções humanas, ele não pecou. Ele foi perfeito. Ele não merecia morrer, ele não precisava morrer, porque ele nada fez de pecado. Ele era perfeito. Ele é perfeito. Nada fez de errado. Mas, na sua perfeição e obediência, ele escolheu morrer por todos nós, para nos livrar do pecado, para nos livrar da condenação eterna. E a gente pode ver nesse mesmo capítulo, né, como que foi uma escolha de Jesus, como que ele fez isso por amor, e Deus também escolheu fazer isso por amor a nós. É que quando Jesus é preso,
Lá no versículo 52, Jesus fala assim para aquelas pessoas que estavam prendendo. Então Jesus lhe disse: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que não posso pedir ao meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Então veja bem, né? Quando Jesus é preso, um dos seus discípulos corta a orelha de um dos soldados. E Jesus fala o quê? Abaixa a espada, porque a qualquer momento que eu quiser, se eu clamar ao meu Pai, ele vai mandar anjos, uma legião de anjos, e vai exterminar todos eles. Mas Jesus não fez isso. Em momento nenhum Jesus pediu para Deus que mandasse os anjos para poder tirar ele dali, para tirar ele daquela situação, porque ele estava cumprindo a promessa de Deus. Porque Deus lá no Antigo Testamento, como a gente viu, Deus tinha uma promessa que era de mandar o Messias, o Salvador, aquele que iria reinar e ia salvar todo o seu povo. E Deus cumpriu a sua promessa em Jesus. Jesus é o cumprimento dessa promessa. E aí é o que eu venho perguntar para vocês novamente. O que nós temos feito com esse sacrifício de Jesus? O que nós temos feito após saber que Jesus escolheu morrer por nós? Ele não merecia passar por tudo que ele passou. Ele foi julgado, ele foi cuspido, ele foi açoitado, teve vários ferimentos, teve que carregar uma cruz pesada, recebeu pregos em seus pés, em suas mãos. Sofreu muito, muito, muito para nos livrar do pecado. E o que nós temos feito com isso? Nós temos vivido a nossa vida de forma egoísta, nós temos feito as nossas vontades, nós não temos feito igual Jesus e perguntado a Deus: Pai, né, qual a sua vontade? Eu quero obedecer. Mas muitas vezes a gente até busca a Deus, até serve a Deus, mas desde que seja feita a nossa vontade. Nós queremos servir a Deus, nós queremos buscar a Deus, mas desde que satisfaça a nossa vontade. Desde que nós façamos do nosso jeito e do nosso modo. Ou muitas vezes, nem buscamos a Deus. As coisas do mundo são mais importantes. As coisas... Jesus sempre está em segundo plano, Deus sempre está em segundo plano. Não, agora eu tenho que estudar, agora eu tenho que trabalhar para comprar isso, para comprar aquilo. Agora eu tenho que me esforçar nisso. Agora eu tenho que assistir aquele filme, aquela série. E muitas vezes nós vamos deixando Jesus para segundo plano. Mas não se esqueça que ele morreu por todos nós. E o que nós temos que fazer? Colocar ele na nossa vida, deixar que ele conduza a nossa vida e espalhar essa palavra, espalhar as boas novas. Olha, existe alguém que nos ama tanto, que entregou o seu único filho. Foi por amor. Doeu em Deus ver o seu filho sofrendo, mas ele rejeitou o seu próprio filho para poder nos adotar. Ele rejeitou o seu próprio filho em amor a nós. O versículo 25 são as últimas palavras de Jesus, né? Os últimos ensinamentos. E Jesus ele vem falar o quê? Né? Para as pessoas estarem atentas, porque ele voltaria, o noivo voltaria, Jesus é o noivo, né? Então ele fala, dando alguns exemplos, né? Ele dá o exemplo, então, das virgens, né? Das prudentes, das imprudentes, que não se prepararam para a vinda do noivo. Ele fala da parábola dos talentos, né? Em que ele deu talentos para todos nós. Deus nos dá talentos. Quando nós nascemos, nós recebemos talentos. Quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos dons. E o que nós temos que fazer com isso? Servir ao outro. Os nossos talentos e os nossos dons é para servir ao outro. É para que os outros também conheçam a Jesus e venham até eles, né? Só que se nós vivemos a nossa vida, né, com os nossos talentos só para nós, com tudo que Jesus fez só para nós, e nós não anunciarmos, não levarmos isso para as outras pessoas, então não vai ter adiantado nada a gente ter feito tanto esforço se nós não fizermos a vontade de Deus. O capítulo 26, então, é o plano para matar Jesus, é o versículo que a gente viu, né? É Jesus na última ceia, no Getsêmani e sendo preso. O capítulo 27 é Jesus sendo
julgado, condenado, né? Ele apanha, ele sofre muito e ele é levado para o Calvário, para a morte. Ele morreu por nós. Uma morte horrível, uma morte de cruz. Uma morte que naquela época eram para os piores criminosos. E Jesus não tinha nenhum crime, Jesus não tinha nenhum pecado. Mas eu quero deixar aqui para a gente finalizar a nossa conversa uma palavra poderosa de esperança. Porque o capítulo 28 vem nos dizer que Jesus ressuscitou e ele vive. Então, se nós devemos nos entristecer porque Jesus morreu para nos salvar, nós devemos muito mais nos alegrar, porque ele ressuscitou, ele venceu a morte e ele vive. Ele vive hoje, ele vive no nosso meio, ele vive nos nossos corações. Basta a gente convidar ele para entrar no nosso coração e dizer: Jesus, seja meu Senhor, seja o dono da minha vida, seja o meu Salvador. Jesus, ele vive, ele quer fazer parte da sua vida. Não exclua Jesus da sua vida, não exclua Jesus dos seus projetos, não exclua Jesus do seu tempo. Dedique um tempo para o Senhor. Você tem 24 horas do dia, você pode dedicar sua vida e seu tempo para Jesus. Muito obrigada pela atenção, vou deixar aqui uma oração. Se vocês gostaram, por favor, compartilhe esse vídeo, curte a nossa página, para que mais pessoas possam conhecer que existe um Deus que o ama tanto, tanto, que entregou seu único Filho por amor a nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Tu és um Deus grandioso, um Deus perfeito, um Deus maravilhoso, ó Pai. Santo, santo é o seu nome, ó Deus. Pai, tu és bendito, Deus. Tu és maravilhoso, ó Pai. A tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor nos amou tanto, tanto, que entregou seu único Filho para nos salvar. Jesus morreu para nos salvar. Ele escolheu morrer em nosso lugar. Ó Deus, que nós possamos compreender o tamanho desse sacrifício. Que nós possamos entender que Jesus morreu por nós e que é para a gente viver uma vida plena com o Senhor. Que não é para a gente desperdiçar a nossa vida com futilidades, mas que é para a gente buscar e adorar o Senhor a todo momento, Pai. Ó Deus, que o Senhor faça a tua vontade na nossa vida, Deus, como nós aprendemos com Jesus hoje, Pai. Que a tua vontade prevaleça acima da nossa, Pai. Abençoa cada pessoa que está vendo esse vídeo, Pai. Se tem alguém ainda que não tomou a decisão, Pai, de te buscar, de aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, que ela possa fazer agora, Deus. Numa oração de entrega a Ti, Deus, convidando Jesus a morar no seu coração. Ó Pai, muito obrigada, porque somos livres, somos salvos, porque o Senhor nos resgatou, nos salvou. Obrigada, Jesus, pelo Teu tamanho amor, pelo Teu sacrifício. Jamais, jamais vamos conseguir sequer imaginar a dor que passastes, sequer imaginar o sacrifício que foi feito. Sequer podemos retribuir, mas nós queremos sempre te buscar, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, pois essa oração que eu te faço, agradecida em nome santo de Jesus. Amém. Muito obrigada.